Amados, graça e paz, nós estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor essa noite. Em nome da Igreja Batista Emanuel em Petrolina, eu quero dizer que cada um que está aqui, está em casa agora, assistindo esse vídeo, que está com o coração disposto a adorar ao Senhor, nós estamos nos alegrando juntos e como igreja, queremos dizer que esse é um dia muito especial. Estivemos reunidos pela manhã, celebrando a ressurreição do Senhor, celebrando a ceia, e nós queremos dar continuidade a todo esse trabalho, e como igreja, ainda que um pouco distantes nesse momento, mas juntos, unidos na adoração ao Senhor. Eu sei que às vezes é estranho, eu sei que às vezes a gente não consegue prestar muita atenção no vídeo, focar a nossa atenção no louvor, na canção. Eu sinto isso também quando eu estou em casa, mas eu queria convidar você nesse momento, se você puder, fique de pé, meu irmão, fique de pé, adore ao Senhor conosco. Essa canção fala, é uma canção conhecida, que fala exatamente sobre ressuscitar, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está buscando ao Senhor, louvando a Ele por todo o renovo que Ele já trouxe para as nossas vidas. Nós queremos dizer a Ele que a cada momento nós queremos sim nos fazer novos e dependemos dEle para isso. Então vamos adorar esse Deus, amém? Diga ao Senhor que você precisa de um milagre, que você quer ter a sua vida transformada. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos transformados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora. Chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e vive para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz,
me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Amém, meu irmão. Esse dia tão especial, onde nós celebramos a ressurreição do Senhor, onde nós temos a alegria de dizer que Ele vive. Nós podemos celebrar essa Páscoa pelo ato de amor que foi feito pelo Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos entender como tanto amor pode ter sido vertido naquela cruz. Talvez não caiba em nosso entendimento, mas creia, meu irmão, Ele fez tudo por você, por mim, por cada um de nós. E esse Deus tão grande, é com essa canção que nós vamos continuar adorando ao Senhor. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei.
amor tão grande de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que o dia começou em mim. Apesar de tudo, Senhor, Tu me amas, Tu nos ama, Pai. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou em mim. Que termina, Senhor, me afastando de Ti. Tu continuas, ó Pai, sendo fiel. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor. Permanece, ó Pai, com cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Nós vamos estar agora passando a palavra para o pastor Demétrios. Nós vamos estar, nesse momento agora, ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Eu queria convidar você a, nesse momento, permanecer atento a palavra do Senhor, a permanecer atento àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Que você possa estar verdadeiramente atento, prestando atenção realmente à mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nessa noite. Espero que o seu coração esteja em paz no meio desse caos, no meio dessa turbulência, que a gente possa ouvir a voz de Deus, né? Que é aquela voz que acalma, que traz paz ao nosso coração, que traz tranquilidade no tempo da angústia. Muita coisa está acontecendo no mundo, mas muita coisa também está acontecendo no mundo espiritual. E a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e há de realizar o seu propósito, o seu querer nas nossas vidas. Eu queria mais uma vez orar com você. O irmão Márcio já orou, já ministrou louvor junto com os irmãos. E eu queria nesse momento orar mais uma vez por você, pela sua casa, pela sua família, e para que Deus direcione essa mensagem ao coração daquelas pessoas que estão necessitando ouvir, né? Foi uma semana de Páscoa, estamos aí tivemos o culto da ressurreição hoje pela manhã, celebramos a ceia do Senhor e agora vamos refletir nessa noite sobre Jesus, a figura principal dessa Páscoa, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria convidar você nesse momento a orar, pedir que todos que estão em casa e que estão aqui junto conosco participando, a gente possa colocar a nossa vida no altar do Senhor nessa noite. Pai querido e amado, muito obrigado. Obrigado primeiro pelo privilégio de ministrar a Tua palavra nessa noite. Obrigado também pelo Teu Filho Jesus, que num dia como esse, um domingo desses, ressuscitou também. Não só saindo do sepulcro, mas ressuscitando dentro de nós, para que nós pudéssemos viver eternamente. Nós, nessa noite, queremos falar sobre o Teu Filho, Pai. Então, nos ajuda a falar aquilo, ó Deus, que
que a gente não consegue entender, porque a tua palavra verdadeiramente é tão profunda, tão diferenciada, tão especial, que por mais que a gente se esforce para traduzir ou tentar entender, é sempre muito pouco, porque a nossa mente, o nosso coração são limitados. Mas eu te peço nessa hora a direção do teu Espírito Santo, que eu sei que está aqui, nessa noite, nesse momento aqui na igreja junto conosco, e também está aí na sua casa, junto com você. Então, eu peço, Pai, em nome de Jesus, vai em cada lar, em cada casa nesse momento, principalmente aquelas que estão vivendo algum momento difícil na sua vida. Eu sei que muitos estão passando até por algumas dificuldades financeiras e privações por conta desse tempo, mas nós também entendemos que todas as coisas estão sob o teu controle, sob a tua direção, e o Senhor vai cuidar de nós, eu tenho certeza disso. Ministra ao nosso coração e continua falando através do teu Espírito Santo nessa noite, assim como falou nos louvores, em nome de Jesus. Amém? Amados e amadas, eu sei que normalmente nesses tempos, principalmente nessa semana de Páscoa e durante o domingo de Páscoa, as pessoas normalmente refletem sobre o Jesus histórico, sobre o Jesus da fé, aquele Jesus que nasceu em Nazaré, aquele Jesus que dividiu a história no meio. São tantas coisas que são ministradas sobre Jesus, o Jesus histórico e o Jesus da fé, aquele que através dos seus milagres, aquele que através dos seus atos, de tanta coisa que ele ministrou e fez acontecer na vida das pessoas, gerou fé no nosso coração, e um dia nós entregamos a nossa vida a Cristo. Mas hoje eu queria desafiar, e fui desafiado também pelo próprio Deus, a falar do Jesus humano, que não é muito falado num dia como hoje. A gente fala do Jesus que ressuscitou, mas muito pouco se tem falado do Jesus que se relaciona conosco. Então a ministração, a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa noite, e a temática que eu quero trazer, porque é uma temática desafiadora para mim também, é o Jesus humano. Em cada lugar, com cada pessoa, ele foi um de nós. E é sobre isso que eu queria pensar, não só com os irmãos que estão em casa, mas também com aqueles, os poucos irmãos que estão aqui no culto, celebrando conosco aqui na igreja. A gente sente muita falta da comunhão e daquele momento de abraço, Márcio? Quando Márcio sempre dirigia o louvor, falava da importância desse momento, mas em casa, onde você está, você pode fazer esse momento também, abraçando a pessoa que você ama, e dizendo que ela é muito especial. Isso faz parte, isso é culto também. Mas, caminhando nessa introdução, eu acho que uma coisa é importante a gente falar, porque quando a gente conversa com as pessoas, o que a gente mais escuta das pessoas é que o mundo parou. E eu fico pensando se essa frase ela tem algum sentido, pelo menos para nós que somos cristãos. Para mim, o mundo não parou, pelo menos na perspectiva divina, porque o projeto de Deus ele continua. Muitas empresas pararam, os negócios estão parados, as pessoas estão em casa trabalhando, mas Deus não descansou não. Deus não está isolado em casa, Deus não está parado, ou seja, o seu projeto continua. E esse projeto, na verdade, ele teve seu início após a queda do homem, há muitos e muitos e muitos anos atrás, e ele está em pleno andamento. É isso que a gente precisa entender hoje à noite, que esse projeto ele não parou, porque Deus tem um projeto muito maior, para além daquilo que está acontecendo no mundo, ou que as pessoas estão vivenciando. Há um projeto maior que está acontecendo, pelo menos no mundo espiritual, na perspectiva divina, que transcende tudo aquilo que a gente consegue entender. E aí eu fiquei pensando, para a gente iniciar em Gênesis, no capítulo 13, após a queda do homem, após o homem ter caído lá no jardim do Éden, depois de desobedecido a Deus, e eu vejo Deus já profetizando, lançando uma palavra de vitória da cruz, quando ele diz lá no versículo 15 o seguinte, olha que coisa interessante. A gente acha que é uma realidade muito distante de nós, que esse texto é um texto distante, mas esse texto é um texto muito atual, e fala desse Jesus que se apresentaria para nós, há pouco mais de 2000 anos atrás, que nasceria, se relacionaria conosco, viria através de uma virgem, estaria conosco, morreria por mim e por você, ressuscitaria ao terceiro dia, e num dia como hoje nós estaríamos aqui celebrando a Páscoa. Olha que texto interessante, que diz o seguinte, para você entender aonde o projeto de Deus começou, e esse projeto tem continuidade até hoje. Como eu disse, o mundo parou, nós não. O mundo parou, a igreja não, o mundo parou, mas Deus continua com o seu projeto sendo realizado em cada coração e em cada país nesse momento. Que diz o seguinte, o versículo 15 do capítulo 3. E porém inimizade entre ti, nesse momento Deus está falando para a serpente, para Satanás, e a sua mulher. Nesse momento ele está falando diretamente para Eva, mas está falando a respeito da humanidade. Entre tua descendência, os representantes, os seguidores do próprio Satanás, e a sua descendência, ou seja, Jesus, que viria da mulher.
de uma mulher, e lá na frente Maria, né, a bem-aventurada que através do Espírito Santo faz gerar os filhos Jesus. E esta te ferirás a cabeça, e aí é a questão da ressurreição, quando Cristo mata Satanás, fere a própria morte, mata a morte, né, por mais paradoxal que pareça, e esta lhe ferirás o calcanhar, ou seja, a morte no Calvário parecia o fim, e a serpente naquele momento estava ferindo o calcanhar, mas após a ressurreição, a gente percebe que Jesus fere a cabeça de Satanás e destrói todos os seus projetos e os seus planos. Ou seja, tudo começou lá atrás, Deus já havia anunciado tudo isso, e isso se concretizou muitos anos depois. Então, como nós podemos ver, o golpe de Satanás para nos destruir não deu certo. E no dia como hoje eu recebi muitas mensagens que diziam assim: ele vive, né? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E aí eu estava pensando numa coisa interessante, a partir desse plano, né, de apresentar esse Jesus humano para nós, que eu achei muito interessante, porque eu estava assistindo aquela série da Netflix, né, La Casa de Papel, né, eu sei que é um filme em alguns aspectos pesado, mas ele tem uma coisa muito interessante, que tem a ver inclusive com o plano de Deus, com a mensagem de Deus dessa noite. Ou seja, quando ele elabora aquele assalto, né, a Casa da Moeda lá da Espanha, ele elabora um plano. E eu vejo constantemente, né, o professor, que é aquele que lidera os assaltantes, que ele diz assim: independente do que aconteça, a gente vai seguir o plano. A gente não vai abrir mão do plano. O plano que eu estabeleci, ele vai ser cumprido. O que é que eu trago para a nossa vida, para nós enquanto cristãos? É que um plano foi estabelecido. Deus planejou na sua mente matar o seu próprio filho. E que esse filho ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas antes dessa morte e dessa ressurreição, ele foi humano. Assim como eu e assim como você. E esse Jesus humano é muito pouco pregado, é muito pouco anunciado, e é sobre esse Jesus humano que eu queria pregar. Ou seja, os profetas, preste atenção nisso aqui, que isso é fundamental para a gente compreender. Você vai ver que quando a história do povo de Israel continua, você vai ver que os profetas anunciam a sua vinda. E o interessante, ele veio. Ele mesmo disse que morreria, e ele morreu. Ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria, e ele ressuscitou. Ele disse que iria para junto do Pai e que iria preparar um lugar para nós. E foi. Muitas testemunhas viram isso, mais de 500 pessoas viram esse fato. E aí é onde o Jesus histórico se apresenta. E ele disse que deixaria o seu Espírito Santo, e deixou. E, inclusive lá em Pentecostes, esse Espírito se manifestou de uma forma tão poderosa, que iniciou ali o processo de evangelização de toda a humanidade. E o mais importante disso tudo, ele disse que iria voltar. O que é que vocês acham que vai acontecer com essa promessa? E aí, nesses tempos, a gente começa a pensar nisso. Será que não são os sinais? As pessoas falam muito dos sinais de Deus. Mas antes de falar dos sinais de Deus e anunciar o fim dos tempos, a gente precisa compreender e entender esse Jesus humano. Esse Jesus se apresentou para nós como homem. Lá em Filipenses 2, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, mesmo sendo Deus. Não usurpou ser igual a Deus, não desejou esse lugar, mas ele se fez um de nós para se relacionar conosco, se esvaziou de si mesmo, para tomar sobre si as nossas dores, para abraçar uma cruz que era nossa, para se relacionar conosco. Mas antes dessa morte e ressurreição, ele foi humano, ele foi um de nós, ele esteve conosco. E eu não sei se os irmãos acompanharam as nossas devocionais, né, durante toda essa semana, mas nós, pastores e missionários da Igreja Batista Emanuel, tentamos apresentar exatamente esse Jesus humano. Esse Jesus que se relaciona com a sua criação, e não esse Deus distante que simplesmente se relaciona dando ordens ou dando comandos. Ele desce, se faz um de nós, se faz humano para se relacionar conosco. Em cada lugar, em cada uma das pessoas com quem ele se relacionou, uma marca da sua humanidade foi deixada. Havia propósito em cada um desses encontros, em cada pessoa com que Jesus esteve, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os leprosos. Não estava ali só o Filho de Deus, mas estava ali o Filho do homem, também com as suas limitações, com as suas fragilidades. Jesus queria que eu e você entendêssemos que ele era essa pessoa. Além de ser uma pessoa simples, de ser uma pessoa humilde, ele era uma pessoa humana e entendia as nossas dores. E vocês vão perceber que em cada ponto que eu vou colocar aqui, as lições que eu vou aplicar para a nossa vida, Jesus foi humano em cada uma delas. E eu queria falar, nesse domingo de Páscoa, né, a mensagem não vai ser muito longa, é uma mensagem mais objetiva para você pensar, que Jesus deixou
mensagens e lições extraordinárias para a nossa vida. E eu vou fazer um passeio, mais uma vez, reforçando aquilo que já foi dito pelos pastores e missionários, do Getsêmani até o momento da crucificação e da ressurreição, para que você entenda outras mensagens, outras reflexões, que elas devem permear, que devem inundar o nosso coração nessa noite, para que a gente tenha uma semana diferenciada. E a primeira coisa, e o primeiro lugar que eu queria pensar com você, é o Getsêmani, que está lá em Mateus, no capítulo 26, do 36 ao 46. E no Getsêmani, que como eu preguei na primeira devocional, que é aquele lugar da prensa do azeite, onde Jesus foi prensado e levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele foi moído, e a prensa é aquele lugar que mói. Duas lições extraordinárias Jesus deixou ali, entre centenas de outras que a gente poderia extrair. Eu trouxe duas lições para falar ao teu coração nessa noite. A primeira lição, que está lá do versículo 1 ao versículo 3. Em tempos difíceis, de dor e angústia, é bom ter amigos de verdade por perto. E aí eu lhe pergunto, por que é que Jesus, o Filho de Deus, precisava de amigos? Pedro, Tiago e João foi com ele para o Getsêmani. E Jesus disse, olha, venham estar comigo, estejam aqui do meu lado, porque eu vou orar, eu sei do que eu vou sentir, eu sei da profundidade da dor que eu vou carregar, por causa do amor que eu sinto com vocês, mas por favor, enquanto eu vou ali orar, fiquem aqui, velando, vigiem um pouco, estejam comigo, dividam essa carga comigo. Jesus que quis mostrar para mim e para você a importância de ter amigos, pessoas especiais, pessoas que podem se aproximar de nós no tempo da aflição. E a gente está vendo hoje que muitas pessoas estão passando por dificuldades muito grandes. E eu gostaria de dizer para você, que considera algumas dessas pessoas amigos mais próximos, como Jesus nos deixa essa lição, ligue para essa pessoa, converse com essa pessoa, esteja com ela. Você vê que o próprio Filho de Deus se preocupou em manter perto dela aquelas pessoas que eram importantes, que deveriam estar naquele momento. E Jesus fala da importância de estar ao lado das pessoas que nós amamos nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade. Algumas pessoas se isolam, algumas pessoas se tornam depressivas, algumas pessoas buscam respostas em outras coisas. Jesus foi orar a Deus, mas disse, eu quero vocês perto de mim. Porque é que muitas vezes a gente se isola no lugar de ter perto de nós as pessoas que nós amamos. Eu, particularmente, tenho amigos que são muito especiais para mim, que o tempo todo eu entro em contato com eles, mando mensagens, recebo mensagem. Essas pessoas falam que me amam, que oram pela minha vida, que estão cuidando de mim mesmo longe. Quantos amigos, irmãos e ovelhas também, já que eu pastorei lá em Abreu Lima, em Caetezum, que mandam mensagens para mim, dizendo que estão sentindo saudades de mim, que velam pela minha alma, que oram por mim, que não se preocupe, que eu não estou sozinho. E quantas pessoas também estão sozinhas em casas agora, depressivas, distantes, sem ter amigos. Uma outra lição que Jesus deixa para nós no Getsêmani é que a autossuficiência deve ser deixada de lado quando tratamos de questões ligadas ao próximo. Jesus estava preocupado comigo e com você, ele poderia naquele momento ter desistido, mas ele virou para Deus e disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele era o próprio Deus. E o que é que eu vejo com a humanidade hoje? Essa humanidade decadente, decaída, é um processo de autossuficiência. As pessoas estão investindo cada dia mais para se tornarem melhores, mais capacitadas, mais autossuficientes, mais cheias de si, mais cheias de ferramentas. Mas quando eu olho para a história desse Jesus humano, Jesus deixa essa autossuficiência de lado para depender de Deus, depender daquilo que Deus deseja. E se mostra tão humano que chama algumas pessoas para perto dele. E se entristecem porque aquelas pessoas não estavam orando por ele, mas dormindo. E eu queria convidar você a abandonar um pouco essa autossuficiência. No momento de profunda dor, no momento de sofrimento, no momento de angústia, Deus traz, o Filho de Deus traz os seus amigos para perto de si e abandona essa autossuficiência. Nesse momento, sabe o que é que eu percebo também? Que muitas pessoas acham que vão dar conta disso tudo sozinhas. Estão isoladas em casa, achando que não precisa de ninguém. É o perigo, a gente corre um perigo muito grande. Muitas pessoas não estão dando conta, depressivas, tristes, chorando, entrando em contato comigo, se automutilando, buscando ajuda nos profissionais, porque achavam que iam dar conta sozinho. Jesus, o Filho de Deus, se fez humano e mostrou a necessidade de estar com pessoas que se amam
e abrir mão dessa autossuficiência. A gente precisa de alguém sempre. E aí eu vou caminhando para o Sinédrio, né, quando Jesus, depois que sai do Getsêmani, depois que é entregue ali às autoridades, depois que foi traído por Judas, né, e entregue às autoridades, está lá em Mateus 26, do 57 ao 68, eu também tiro duas lições. Para os nossos acusadores, o silêncio. Como é difícil a gente ficar em silêncio quando as pessoas estão nos acusando, quando as pessoas estão nos humilhando, quando as pessoas estão nos detratando, trazendo palavras muitas vezes de maldição sobre nós, julgando os nossos comportamentos, as nossas atitudes, muitas vezes zombando daquilo que nós somos. E Jesus, como homem, nos dá uma lição extraordinária. Jesus era humano como nós. Para os nossos acusadores, silêncio. Você não precisa dizer nada. Muitas vezes a gente quer se auto-justificar, a gente quer se defender. Jesus poderia ter feito tudo isso, mas Jesus resolveu ficar em silêncio. Muitas vezes silêncio é a melhor das respostas. E muitos de nós, muitas vezes, damos como resposta o ataque, o contra-ataque, a autodefesa, a autojustificativa. Jesus silenciou, porque ele entendia que o silêncio promoveria muito mais mudanças do que palavras ditas, palavras soltas, que muitas vezes só geram confusão. E a segunda lição que eu aprendo também, nesse momento do Sinédrio, quando Jesus estava ali sendo julgado por Anás, por Caifás, pelos mestres, pelos doutores da lei, que achavam que entendiam demais das coisas relacionadas a Deus, é que a única forma de resolver questões sérias é falando a verdade, e muitos de nós seremos condenados por dizê-las, Márcio. Muitos de nós somos condenados por dizer a verdade. E Jesus naquele momento vira para eles e diz: olha, vocês vão me ver sentado à destra do Pai no céu. Nesse momento o Filho do Homem está assim, e naquele momento eles o condenam por dizer a verdade. Quantas vezes nós, homens e mulheres de Deus, também abrimos mão da verdade, deixamos de dizer coisas importantes simplesmente para agradar pessoas que estão perto de nós. Nesse momento eu me sinto extremamente responsável pelo que eu digo, porque eu sei que tem pessoas que precisam dizer algumas coisas, sejam em casa, sejam para os seus filhos, sejam para os seus amigos, sejam para o seu patrão, seja lá para quem for. A verdade ela precisa ser dita independente, sim. Há um tempo de silenciar, sim, mas há um tempo de dizer a verdade, porque se não dizer a verdade as pessoas não mudam. E Jesus como humano estava ensinando o seguinte: alguns momentos silencie, mas em determinados momentos, se você não falar a verdade, as pessoas não serão transformadas. E nós seremos condenados por dizer a verdade. Não tenha medo, meu irmão, mesmo que você morra, mesmo que depois as pessoas batam em você, te xinguem, como fizeram em Jesus, cuspiram nele, bateram na cara dele, não deram a chance de defesa, julgaram e condenaram naquele momento sem que ele pudesse se defender. Mas Jesus, por amor, esse Jesus humano que nos ama tanto, que nos quer tanto perto dele, abre mão de todas as prerrogativas divinas, de todos os discursos que ele poderia trazer naquele momento em sua defesa, mas ele se protege com o silêncio, mas ao mesmo tempo anuncia um reino que viria, e eles precisariam entender isso. E aí logo após sair do Sinédrio, ele é levado para a presença de Pilatos, o governador de Roma. Está lá em Mateus 27, do 11 ao 31. E aí eu tiro duas lições extraordinárias naquele momento. Nós não precisamos de reconhecimento, mesmo que tenhamos feito coisas maravilhosas pelos outros. Diante de Pôncio Pilatos, ele disse: olha, se defende. Olha, estão te acusando. Você tem a oportunidade de dizer alguma coisa, e eu posso condenar você ou livrar você. Mas Jesus, mesmo tendo curado, mesmo tendo restaurado famílias, mesmo tendo transformado vidas, mesmo vendo feito cegos verem, coxos andarem, pessoas terem sido ressuscitadas, leprosos terem sido curados, Jesus não se defende. Jesus não se apresenta. E quantos de nós, sabe, queremos esse reconhecimento, queremos as luzes, queremos os holofotes, queremos ser percebidos. Chegamos diante das autoridades e queremos mostrar quem nós somos. Jesus nesse momento mais uma vez fica em silêncio e fala só: olha, tu dizes, olha, estão dizendo aí que você é isso e aquilo, se defenda. Jesus mais uma vez não só fica em silêncio, mas mostra para ele que não é o que ele fez, é o que ele é. Era um reino que seria apresentado mais na frente, que já estava sendo implantado pela sua própria história de vida, não só apenas pelos seus feitos. E a segunda lição que eu aprendo, além dessa não busca pelo reconhecimento, porque Jesus não precisava disso, que ele era o Filho de Deus, mas nesse momento ele era um homem como eu e você, é que Barrabás, e naquele momento eu percebo que a multidão prefere Barrabás e não Jesus,
mesmo Jesus tendo feito o que fez por elas. E aí eu entendo, nessa segunda lição, que Barrabás não foi solto para que Jesus fosse preso. Jesus é que permitiu sua prisão para que eu e você fôssemos livres. Ele escolheu os cravos. E é extraordinário pensar assim, que Jesus ficou calado para ser preso e crucificado, para que eu e você fôssemos livres. Olha que coisa extraordinária. Quem estava fazendo isso, quem tomou todas as decisões, não foi o Filho de Deus só, foi o Filho do homem. Aquele que se apresentou para nós como um homem que se relaciona com as nossas dores e angústias. E ele entendia isso. Ele sabia o que aquela multidão desejava, mas ele sabia muito mais aquilo que Deus desejava para ele. E o que Deus desejava para ele era a cruz. E ele aceitou essa cruz, ele aceitou pagar esse preço, por isso que ele permitiu ser preso. E quando ele sai dali, ele recebe os cravos, ele recebe uma coroa de espinho. O rei dos reis, senhor dos senhores, recebe uma coroa de espinhos. Depois de sair do Getsêmani, desse momento de oração, depois de ir para o Sinédrio e ser julgado injustamente, depois de ser condenado pela multidão que ele curou, ele vai para o Gólgota, lugar da caveira, né? Para ser crucificado. Está lá em Mateus 27, do 32 ao 56. E a sepultura está lá do Mateus 27, do 57 ao 59. E aí eu tiro duas lições do Gólgota e da sepultura. Primeiro, a humilhação é um preço que precisa ser pago para a revelação de coisas maiores. Já pensou, no momento que você está na cruz, pagando pelo preço dos pecados dos outros, as pessoas que estão lá embaixo viram para você e começam a gritar: salvou os outros, está lá no versículo 42 do capítulo 27. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Que Deus é esse? Confiou em Deus, olha, ele confiou em Deus. Livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Ele foi humilhado, passou por zombaria, desce daí, olha, salvou todo mundo, curou todo mundo, não pode salvar a si mesmo. E Jesus mais uma vez ficou calado. Já parou para pensar que o dono de tudo que existe nem túmulo tinha? Por que é que nós insistimos tantos em ter o que não é nosso? As pessoas hoje lutam, trabalham, se gastam, adoecem, se cansam para ter o que não é dele, para ter o que não é seu. E Jesus nem túmulo tinha, apesar de ser dono de todas as coisas. É porque Jesus queria mostrar que ele era humano, que a gente pode ser feliz sem essas coisas, que tem coisas muito mais importantes que nos fazem felizes. E nós insistimos em salvar a nós mesmos, nós insistimos em confiar nas nossas próprias forças. Nós muitas vezes até nos justificamos porque ajudamos tantas pessoas e a gente deveria ter uma vida diferente da que temos, e não numa vida de crucificação, de sofrimento, de zombaria por aqueles até que são bem-sucedidos, que não servem a Deus. Mas o dono de tudo, meu irmão, nem túmulo tinha. José de Arimateia lhe apresenta o túmulo que ele tinha, que ele possuía, para que Jesus fosse lá enterrado, fosse colocado no túmulo que não era dele. O Filho de Deus se faz humano e diz: eu não preciso de nada disso, porque a história que eu estou construindo, o reino que eu estou construindo não é daqui. Ele não nos deu apenas um rei, Deus nos deu um reino. O povo de Israel queria um rei, queria alguém forte, alguém violento, que batesse. E Jesus disse: eu quero ser humano como vocês, eu quero virar a outra face, eu quero me relacionar com vocês, eu quero chorar com vocês, quando vocês não tiverem fé, como Jesus chorou. Mas o dono de tudo abre mão de tudo, e a gente que não tem nada quer ser alguma coisa. Quer ter alguma coisa que não possui e que não vai levar. As coisas espirituais é que são mais importantes. Jesus estava tratando das coisas do reino, e a gente vive tratando as nossas coisas, as nossas conquistas, o que a gente mais deseja, e não aquilo que Deus deseja, mesmo sendo humanos. E por último, meu irmão, lá na ressurreição, que está lá em Mateus 28, do 1 ao 10, eu também tiro duas lições. Na ressurreição, já com o corpo glorificado, preocupa-se em diminuir os nossos medos e nos traz paz. Quando as mulheres chegam no túmulo
chegam lá, ficam assustadas com aquela cena que eles veem. Jesus diz: não tenha medo, não tenha medo, não fiquem assustados. Sabe o que é que eu penso? Não tem como não fazer relação com esse momento, né? Não tenha medo, eu já ressuscitei, eu estou aqui. E naquele momento o coração daquelas mulheres se enche de alegria. Ele diz: vá lá e anuncie aos outros que eu quero se encontrar com ele na Galileia dos gentios, onde a maior parte do seu ministério foi realizado. Tinham muito mais gentios do que judeus naquele lugar. Jesus poderia ter ido para Jerusalém depois da sua ressurreição e dizer: olha, eu estou aqui, eu ressuscitei, olha, vocês que são judeus, eu ressuscitei, está vendo aqui? Não, Jesus vai para a Galileia dos gentios. Então, mesmo reconhecendo nossa limitação e conhecendo o nosso coração, entrega-nos a responsabilidade, que na verdade é um privilégio, de anunciar o seu reino. E lá em Mateus, no capítulo 28, 18 ao 20, eles vão, preguem a toda criatura, anunciem às nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele entrega a mim e a você, a nós que somos humanos, para provar que o homem, o Filho do homem, realizou o seu projeto na terra, e que ele transferiria agora esse projeto para mim e para você, que somos humanos. Jesus poderia ter colocado esse projeto nos anjos, mas não, ele diz: agora é com vocês. Eu fui humano e mostrei para vocês que que se pode fazer isso. E agora vocês vão dar continuidade à minha obra. Esse Jesus humano que eu vos apresento hoje, e que te convida a ser como ele é, filho de Deus por adoção, como nós somos, mas também filho do homem, com limitações, com lutas, com choros, com medo, com angústia. Eu queria que a gente resgatasse esse Jesus hoje. Não apenas o Jesus histórico, que a gente lê tanto nos livros e que é apresentado, mas o Jesus humano. O Jesus que traz ao nosso coração essa humanidade e que nos ensinou lições maravilhosas para a nossa vida. E eu espero que esse caminho do Gólgota até a ressurreição do último dia, que eu e você vamos traçar, seja um caminho marcado por erros, por falhas, por decepções, por angústias, mas com a certeza absoluta de que no fim Deus vai se levantar e vai nos apresentar diante dele para nós sermos transformados e renovados. Eu queria orar com você nesse momento. E logo após nós vamos louvar ao Senhor. Ah, Jesus, como é bom falar de Ti. Como é bom falar da Tua humanidade. Quanto mais eu leio os evangelhos, Senhor, mais eu me identifico contigo. Eu não me identifico só com o Filho de Deus, poderoso, aquele que cura, aquele que traz restauração, aquele que promove milagres extraordinários. Mas eu me identifico com Jesus que chora, com Jesus que se cansa, com Jesus que acorda logo cedo para orar ao Pai, por um Jesus que chorou por conta da nossa falta de fé, por um Jesus que se relaciona com aqueles que ninguém quer, com aquele Jesus que entrou em Jerusalém montado num jumentinho e não numa carruagem maravilhosa, cheia de cavalos, cheio de pompa. Ele entrou no jumentinho. Oh, Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina a ser assim, humanos, limitados, mas a nós, assim como foi entregue a Jesus, foi entregue a nós uma responsabilidade muito grande de dar continuidade ao grande projeto de Deus que se iniciou a partir do momento que o homem caiu e se afastou de Deus no jardim do Éden. Que eu e você nessa noite, através dessa semana que vai se iniciar, possamos repensar no que a gente pode fazer para, mesmo isolados, mesmo distante desse contato social, a gente possa continuar anunciando o reino de Deus para as pessoas. E eu quero te agradecer por tudo isso, Pai, em o nome de Jesus. Amém.
Diga ao Senhor que você quer estar diante dele nesse momento. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós não merecíamos, mas Ele fez mesmo assim, meu irmão. Recebi o amor do Pai, o justo Deus trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Bem, meu irmão, vamos adorar. Vamos ter agora 2 vídeos que as pessoas enviaram para a gente. O pastor Daniel pediu lá no grupo e algumas pessoas estão em casa aí conectadas conosco. Esses vídeos vão estar sendo transmitidos aí também. Noite, Igreja Batista Manoel, unidos em Cristo sempre, gente, sempre, independente de estarmos aí todos juntos, ou estarmos aqui, cada um em nossas casas, a nossa união, aquele que nos une é o mais importante nesse momento, que cada um esteja bem, a saudade é imensa. Unidos
e unidos, todos unidos, em Cristo Jesus. Sempre. Pai Senhor, Jesus que abençoe meu irmão e abençoe também a mim também. E eu quero dizer que Cristo está no nosso meio. Glória a Deus. A glória de Deus é para todos sempre. Amém. Amém, meu Deus, amém. Unidos. Unidos, todos unidos, em Cristo Jesus. Sempre. Nosso Salvador. Glória a Deus. Aqui cada um em nossas casas, a nossa união, a Batista Manoel. Boa noite, Igreja Batista Manoel. Unidos em Cristo sempre, sempre, gente, sempre, independente de estarmos aí todos juntos. Hoje estamos aqui, cada um em nossas casas, a nossa união, aquele que nos une é o mais importante nesse momento, que cada um esteja bem, a saudade é imensa. E é o nosso desejo, né, que a ressurreição hoje vivenciada por todos nós, né, de Cristo Jesus, nosso Senhor, que continue nos unindo sempre, 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 sempre. Amo vocês. É isso, meu irmão. Que maravilha, porque as pessoas estão participando, mesmo em suas casas, continuam interagindo com a igreja, interagindo uns com os outros. Isso nos alegra. Queria que você permanecesse atento durante toda a semana à programação da igreja, aquilo que já está sendo feito em relação a todas as atividades que são transmitidas via internet. Quero lembrar você que os alimentos podem ser trazidos para cá, o seu dízimo, a sua oferta também. Nós queremos sim, como igreja, estar colaborando com aqueles que precisam, com aqueles que têm vivido esse momento de dificuldade. E precisamos sim fazer isso. A cada dia, pela manhã, né, da terça até o sábado, a igreja está aberta e você pode vir aqui, pode trazer a sua oferta, pode trazer o seu alimento, o seu dízimo e com certeza, como sempre foi, como sempre fizemos, continuar sendo usado para abençoar a vida daqueles que precisam, para que o reino de Deus continue sim, independente de qualquer coisa, sendo levado adiante, sendo propagado. Amém? Eu quero dizer a você que nós vamos estar encerrando essa transmissão, cantando essa canção que fala sobre um rio de vida. Meu amado, talvez o rio seja algo muito presente na nossa realidade aqui na região. E nós sabemos, sim, a diferença que esse rio pode fazer. E esse rio que nós vamos cantar agora é o rio que vai passar nas nossas vidas e que vai trazer, sim, o renovo, e vai trazer, sim, a salvação, a alegria, independente de qualquer situação. Vamos adorar ao Senhor. A tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, teu rio de vida
que me sustenta. Lá do início, diga que você ouve a voz de Deus. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, palavra mais doce que o mel, é o meu rio de vida que te sustenta. Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, palavra mais doce que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Teu rio de vida que me sustenta. Teu rio de vida que me sustenta. Louvado seja o Senhor.